E existe pelo menos 3 declarações proféticas que nós vamos fazer ao longo dessa palavra. Você vai declarar isso junto comigo? Diga assim: o fogo no meu altar nunca vai se apagar. Em 1 Reis 18, 38, Deus enviou fogo. E em 1 Reis 18, 45, Deus envia a chuva. Ou seja, eu quero que você entenda, para que você entre em um novo tempo na sua vida, você precisa do fogo de Deus. Então não é Deus me abençoa, é Deus me torna uma bênção. Esse é o segredo. Deus não é me abençoa, Deus me torna uma bênção, me torna alguém preparado para ser abençoado, me dá estrutura para eu ser uma pessoa relevante, uma pessoa de valor, uma pessoa que possa cumprir os teus desígnios, viver o teu propósito. Ou seja, a obra tem que começar primeiro em mim, através do fogo de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Por que essas duas coisas? Por que Espírito Santo e fogo? Porque são os dois que nós precisamos, a santificação e o Espírito Santo trabalhando em nós e nos ajudando para conservar a santificação, conservar a vida íntegra, conservar a vida livre das coisas erradas que todos os dias tentam nos cercar. O Salmos capítulo 5, verso 12, diz assim, abre a sua Bíblia comigo lá: o nosso Deus é o Deus de graça, pois o Senhor que abençoas os justos e o rodeias com teu favor como escudo. Você está vendo que a Bíblia fala que o favor é sobre o justo? O favor é sobre o justo, está escrito aí. E o justo é aquele que é santificado na palavra da verdade, ou seja, passa pelo fogo. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas estamos sempre metidos em coisas erradas. Nós queremos que Deus nos dê dons, que Deus nos dê ferramentas espirituais, que Deus fale conosco, mas não estamos no caminho da santificação. A Bíblia diz: sede santos porque eu também sou santo. O caminho da santificação, da limpeza, das toxinas erradas, das manias erradas, sabe? E principalmente da nossa desobediência. Porque uma das coisas mais difíceis, querido, não é simplesmente ser um cristão, mas obedecer o que Deus te manda. Você obedecer uma direção de Deus. Esse lugar aqui é uma direção de Deus para a minha vida. Academia Kingdom é uma direção de Deus para a minha vida. Deus tem me levado a fazer muitas mudanças ao longo da minha caminhada, para que eu aprenda a obedecer, para que eu aprenda a seguir aquilo que Ele me dirige. E isso às vezes não é fácil, gente. Pode parecer fácil, pode parecer poético, quando a gente diz, segue a direção de Deus, mas quando você realmente quer obedecer a direção de Deus, dói. E dói mesmo. Em Hebreus capítulo 12, verso 29, a Bíblia diz: nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. Ao me aproximar de Deus, Ele vai me tocar com o fogo dele. Quando Moisés, ele teve um encontro com Deus na sarça ardente, estava pegando fogo na sarça. Estava ou não estava? Por quê? Porque era um sinal de Deus. Deus estava purificando ele. Antes de liberar favor sobre ele, antes de tornar ele um homem grande, antes de tornar ele um homem de sinais, antes de tornar ele, sabe, um homem relevante na história de Israel, Deus primeiro manifesta o fogo. Então, para tudo aquilo que eu quero que Deus libere sobre a minha vida,
eu preciso me aproximar de Deus e deixar o fogo dele me consumir. E eu aprendi uma coisa sobre o fogo, que o fogo não só ele vai te santificar, mas o fogo vai colocar uma paixão em você, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Quando você queimar por paixão, de servir a Deus, de cumprir o propósito de Deus, é Deus preparando você para um favor maior, que Ele está liberando sobre a sua vida. Sabe, quando as coisas começam a queimar dentro de nós, não há limites para a gente acordar na madrugada, jejuar, vencer enchente, vencer mau tempo, chuva, seja o que for. Por quê? Porque está queimando algo dentro de nós. Esse é o fogo de Deus. Eu fico imaginando a mulher de Moisés, que a gente sempre fala de Moisés, mas esquece da mulher dele. Porque a mulher de Moisés, eu tenho certeza que ela se despediu do marido, para o marido voltar depois de certos dias, com o rebanho do pai, voltar para casa. Ela estava esperando, sabe, o marido dela voltar, como ele era. Mas quando ele volta outro homem. Ele volta reflexivo, ele volta cheio de uma missão de Deus, falando para ela do chamado de Deus que tocou na vida dele, na experiência que ele teve com Deus, e que agora ele deveria retornar ao Egito. Eu fico pensando, ele tendo essa conversa com a mulher dele, e ele dizendo para ela: lá queriam a minha cabeça, mas eu estou seguindo uma palavra de Deus, estou seguindo uma direção de Deus. Ou seja, quando o fogo de Deus te toca, sabe, você não mede as consequências, você não mede aquilo que você tem que enfrentar, porque você está consumido, sabe, por uma paixão, por uma direção de Deus que entrou dentro de você, uma voz de Deus que ministrou dentro de você, que você se deixa, sabe, ser conduzido, ser levado por Deus ao epicentro do propósito, ainda que isso venha vir contra aquilo que você, sabe, está acostumado. Porque foi isso que aconteceu na vida de Moisés, porque o fogo de Deus é consumidor. Quando o fogo de Deus te toca, tudo aquilo que não é de Deus na tua vida é consumido. Tudo aquilo que não é de Deus na tua vida vai virando cinza. E somente o ouro, que representa o propósito de Deus, ele vai permanecendo na tua vida. Deus consome e nós produzimos. Nós não conseguimos produzir até que Deus os consuma, até que o fogo de Deus venha nos consumir por inteiro. Eu comecei a produzir a partir do momento que eu fui consumido, porque o fogo de Deus nos consome. O fogo de Deus consome nossas vontades, nossos sonhos, nossos projetos, para que possamos produzir a vontade perfeita de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro da fornalha, eles não sabiam que eles iriam sobreviver, mas eles deixaram o fogo consumir eles. E o fogo só tirou deles aquilo que não pertencia a eles, que eram as cordas que estavam prendendo os seus pés e as suas mãos. O que é de Deus vai permanecer na tua vida, e o que não é de Deus morre no fogo. O fogo de Deus precisa nos consumir, sabe, o zelo por Deus, da vontade de Deus na nossa vida, nos queimando por dentro, arrebatando tudo aquilo que não vem de Deus dentro de nós.